Papo com o Anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana um episódio novo, toda semana um convidado especial. E hoje eu trouxe um especialista em Venture Capital. Capital de risco. Venture Capital, isso mesmo, as famosas startups. Eu faço investimento em startup, vocês sabem, eu trago muita gente aqui para bater um papo sobre isso, mas hoje eu trago um cara das antigas, um cara que faz isso há muito tempo, desde a época do Buscapé. Senhoras e senhores, Franco Pontillo, italiano, Franco Pontillo. Bem-vindo, Franco. João. Obrigado por estar aqui comigo. Prazer estar aquaqui com Franco você. hoje Obrigado. opera no Domo Venture Capital, né? É Domo Invest, né? Domo Mas Invest. É uma gestora de Venture Capital. Uma empresa, um fundo de investimento, uma assessora de investimento de Venture Capital, que atua investindo nesses negócios inovadores aqui no Brasil, inclusive é parceira da Bossa Nova. Fala um pouco da tua trajetória antes de a gente falar da Domo e também falar um pouco do mercado, que eu estou muito curioso para saber essa história aí das demissões, a história dos problemas que estão acontecendo aí com as startups. Bom, falar um pouco do Franco, né? Eu, como você falou, né, já sou um pouco antigo nesse mercado. A minha história com Venture Capital começou lá no Buscapé mesmo, né? Então, em 99, eu tinha um amigo em comum com o pessoal do Buscapé. Esse cara trabalhava na McKinsey e o pessoal do Buscapé foi conversar com ele. Falou, poxa, a gente tem um plano de negócios aqui, você pode ajudar a gente a enfim, estruturar, ver como é que tá. E o Aníbal, né, resolveu montar um grupo para montar uma investidora. E foi assim que surgiu a iPlatform. E essa iPlatform foi a primeira investidora do Buscapé. Então foi aí que eu conheci o Romero, o Mário, que é meu par no Fundo Anjo, e o Rodrigo Borges, que é o fundador da Domo. Então hoje... O Rodrigo foi o primeiro a sair, talvez, não do Buscapé e montou a Domo na sequência, que na verdade não era Domo antes, era outro nome, né? Era Cullen Partners. Cullen Partners, é. Mas acho que o primeiro a sair foi o Mário, né? Que o Mário foi para a China, ficou um ano fora, lá fazendo um ano sabático, e daí resolveu empreender lá na China. Né? Os mais antigos vão lembrar, o Buscapé lançou um programa, Sua Empresa Vale $1 Milhão, não é isso? Você estava lá nessa época? Não, já tinha saído. Já. Então, o Buscapé ficou bem famoso quando ele começou, assim, na comunidade, no ecossistema de startup brasileiro, quando ele lançou esse programa, Sua Startup Vale $1 Milhão, e o Romero, inclusive, apareceu muito para o mercado depois disso, né? Naquela época, acho que o Buscapé virou um micro VC, né? Acho que ele estava fazendo Corporate Venture Capital e não sabia, mas enfim... Não tinha esse nome ainda, né? Não tinha. E teve cases ótimos, né? A própria Hotmart, que foi investimento da Cullen, saiu lá do Buscapé, Sua Empresa Vale $1 Milhão. Né? Virou um unicórnio aí brasileiro. E a Cullen virou Domo quando? Na verdade, a Cullen ficou lá, né? Ela segue, acho que com as participações das empresas que eles investiram, Hotmart, Gympass, Log, e a Domo surgiu em 2016. Né? Então, o Borges resolveu empreender com um fundo regulado, aí chamou para sócio o Felipe Andrade, o Marcelo Gonçalves e o Gabriel Cid. E eles montaram a Domo e fizeram o fundo Ventures 1, né? Levantaram o primeiro fundo da empresa lá em 2017, fizeram alguns investimentos, estão aí ainda em período de... O fundo está no ar, já tem a segunda versão do fundo Ventures, é um fundo puramente B2C. Né? É difícil no mercado ter uma casa que tem um fundo B2C. Né? Então, o fundo Ventures já está na sua segunda edição e é um fundo B2C. E depois, em 2017, surgiu uma RFP no mercado. Né? Não sei se você lembra, o BNDES resolveu escolher no mercado uma gestora para fazer a gestão de um fundo na fase anjo. Né? O que é um pouco de contrassenso, né? Porque fundo precisa de governança e anjo tem cheque pequeno. Governança com cheque pequeno não combina muito. Não combinava. Não combinava. Até nascer o fundo anjo da Domo. Foi uma quebra de paradigma, mas acho que a gente conseguiu hoje, depois de tantos anos aí, a gente tem 50 empresas no portfólio, fechamos agora ainda. É bastante, porque o BNDES é uma empresa grande, né?
estrutura enorme, então para você convencer, né, a fazer investimentos mais rápidos, a história do comitê e é difícil. Se reunir mais vezes e tal, não é fácil. Mas olha, pessoal, para quem não está entendendo, o investimento startup ele tem fases e séries de investimento. E a primeira, vamos dizer, a primeira profissional que a gente pode chamar seria o investimento anjo. Depois tem o investimento pré-seed, seed, série A, B, C, sopa de letrinhas aí, até a oferta pública de ações, o IPO. No caso que o Franco está explicando, o BNDES, junto com a Domo, a gestora Domo, resolveu criar um fundo anjo, que faz cheques co-investimentos, né? Sim. Cheques de pequenos de 500 mil reais, e o outro investidor faz outro 500 mil reais e aí co-investem com um cheque de 1 milhão, mais ou menos isso? Entre 100 e 500, mas a gente tem uma predominância de cheque mais alto, né? A gente acabou investindo em empresas um pouco maiores, né? Num estágio onde a gente já estava com uma atração um pouco melhor, e a gente passou o ano de 21 e 21 que foi um valuation lá para cima, né? Então a gente teve que seguir por conta dessa obrigatoriedade de ter o anjo junto. Às vezes chegava uma empresa que eu já tenho o anjo vai investir no valor tal. Então eu tinha que seguir esse valor porque aí você dobrava o valor. A precificação tem que ser a mesma. E esses 50 negócios gerou quanto de aportes do fundo? A gente já aportou mais de 40 milhões, né? Já foi investido aí mais de 40 milhões. Tem follow-on no meio, não, né? Tem follow-on no meio, senão não daria essa conta. Então, a Bossa Nova, ela também co-investe em algumas rodadas nesse fundo anjo, né? Sim, a Bossa Nova é uma grande parceira nossa, tem várias empresas que a gente fez em conjunto, empresas apresentadas por vocês, inclusive, e empresas apresentadas por nós. Exatamente. Bom, então, aqui eu estou batendo um papo com anjo, né? Com um cara das antigas, não pela idade, mas pela experiência e track record nesse mercado de investimento em startups. Ele gerencia um fundo junto com o BNDES, faz parte da Domo Invest, que é essa gestora brasileira, que é bem posicionado, mas das mais ativas do Brasil, e que tem um grupo de pessoas lá por trás juntos, como os sócios, que também tem uma estrada de prestação de serviço no mercado brasileiro de investimento em startups. Eu queria entender de você, como é que você está vendo o cenário econômico, como é que você está vendo a situação do mundo e do Brasil em relação a essas situações de startups demitindo, startups não conseguindo fazer novas rodadas de investimento? Vamos separar em dois casos aí. Tem o primeiro desafio, que é continuar investindo, né? O fundo está captado, a gente está em período de investimento, então ainda tem o dinheiro, que a gente chama de dry powder, para poder investir. No caso do fundo do BNDES? Do fundo anjo. Do fundo anjo. Né? Os outros fundos, acho que tem dois fundos, o Enterprise e o Ventures 2, que estão ainda terminando o período de investimento, mas ainda estão olhando coisas no mercado. Então, para quem está capitalizado, você tem o desafio de conseguir trazer mais empresas para o portfólio e manter as empresas do portfólio que já estão ali funcionando e estão operando. Né? Essas empresas que estão operando, a métrica do mercado agora é estender a pista. Né? Então você precisa ganhar a pista, você precisa correr atrás. Tempo de vida com dinheiro, recurso, uma geração de caixa própria. Isso, né? Tem o burn rate. Então você tem um burn rate, você tem um caixa, você precisa fazer a conta de quanto tempo você vive. Como o mercado está se mostrando difícil para você fazer captação, a gente está orientando que o empreendedor consiga estender essa pista, que ele salve um pouco de dinheiro. Então, qual que é a forma de você estender para sempre essa pista? Você atingir o ponto de equilíbrio. Se atingir o ponto de equilíbrio, a pista está mantida. Não é bom para o Venture Capital, porque o Venture Capital é o crescimento acelerado. Mas o empreendedor tem que ter um plano B. Se o caixa está acabando, ele não está conseguindo levantar dinheiro, o que ele faz? Sobrevivência. Ele sobrevive, né? Mas tem que ser um modo hibernação, um modo sobrevivência, não é que ele vai fazer aquilo para sempre. Então, para essas empresas que a gente tem visto muito layoff, né? Então tem muita empresa demitindo, muito talento indo para o mercado, né? Então essas empresas que estão no passado estão fazendo, algumas estão optando por esse caminho. As empresas que a gente está colocando para dentro agora, a gente tem visto uma diminuição muito grande no valor das empresas. Né? O valor de mercado que essas empresas oferecem aos investidores. Exatamente. Então a gente teve lá nos anos iniciais da pandemia, 20, 21, a gente viu que um aumento desse valor das empresas no mercado, né? E o que quer dizer isso? Quer dizer que você investia e pegava um percentual X. Agora a empresa, sei lá, ela triplicou de tamanho, mas o múltiplo
sobre receita, sobre faturamento que você tinha nessa empresa lá atrás era muito maior. Então, às vezes, você faz o que a gente chama de extension round, né? Ou seja, você reinveste um dinheiro na empresa, mas no mesmo valuation lá de trás. Por que isso? Porque o Venture Capital é uma cadeia, é uma esteira, né? Então, cada um tem um degrau. Se o cara do degrau de cima, que vai fazer o investimento após a entrada da Domo, está pagando um múltiplo mais baixo, eu não consigo pagar um múltiplo que o cara pede às vezes. Por quê? Porque eu não vou conseguir fazer, dar o próximo passo. Então tem uma reprecificação no mercado que eu acho que tudo é cíclico, né, João? A gente já viu isso algumas vezes, então assim, teve aquela euforia, 21, né, foi o ápice da euforia. Muito dinheiro vindo para o Venture Capital. Muito dinheiro vindo para o Brasil, né, muito dinheiro de fora vindo para o Brasil, muitos fundos. O Fundo Anjo ele tem duas metas. Uma meta é fazer um investimento na empresa de base tecnológica e outra meta é atrair anjo, né? Então a gente quer, o que o BNDES queria? Ele queria muito dinheiro da iniciativa privada para dentro. Então, para cada real que o Fundo Anjo investe, tem que trazer um dinheiro de algum anjo, né? Ou de um grupo de anjos, por exemplo, como a Bossa Nova, que pode fazer. Não pode ser um dinheiro de um FIP, não pode ser um dinheiro de uma outra gestora, mas um dinheiro do anjo pode. E no mercado internacional? Porque, assim, como você falou, em 21, a gente viu na Nasdaq, por exemplo, as Big Techs batendo altas máximas, né, dos seus valuation market cap, gigantes, Apple, Meta e todas elas, né? E em 22, um declínio terrível, né? Tem algumas Big Techs aí caíram 50% do seu valor de mercado, perderam mais de 5 trilhões de dólares, quer dizer, é muito dinheiro. E começaram o freio de arrumação aí, né? Começaram a ajustar o custo para atingir, ou pelo menos tentar gastar menos e tochar menos dinheiro. Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte, a gente viu também muitos fundos de hedge fund, outros tipos de fundo, fazendo investimento em venture capital também. Com essa abundância de recursos que tinha, 22 não tem, só que eles têm dry powder. E aí? Eles vão continuar investindo? Não vão? Porque 22 a gente sentiu já, principalmente segundo semestre para cá, uma grande redução, fundos muito mais seletivos, mas eles têm dinheiro em caixa. Como é que faz? Devolve para o investidor? O que vai fazer com isso? Ou vão ser mais seletivos? Porque as rodadas estão continuando? Eu acho que não, ninguém vai devolver dinheiro. E é no momento de crise onde você separa o bom empreendedor do empreendedor ótimo, né? Então, quando você está na crise, você vai conseguir entender quem são aqueles empreendedores que vão inventar alguma ideia que a gente não sabe qual é, que se a gente soubesse, a gente já estava investindo no PowerPoint deles, né? E eu acho que tem. Essa é a beleza um pouco do povo brasileiro, que é muito empreendedor, né? Então, é claro que vai ter uma reprecificação, esses caras estão capitalizados. A gente está capitalizado, mas imagina alguém que vai querer levantar um fundo hoje. É mais difícil, né? A taxa de juros está alta, o Venture Capital tem uma taxa de risco muito alta. Então, é incompatível, né? Você tem uma segurança aí de 15% ao ano numa aplicação e você vai colocar dinheiro num venture capital que tem, sei lá, retorno de 30%, 40%. E no risco. Vis-a-vis o risco. Mas eu vi isso hoje, em janeiro, por exemplo, né? Eu vi isso, continua, o investimento em venture capital continua. Ele pode não ter em cheques maiores, porque você no Anjo, a gente lá, o Anjo Preside, a gente, o apetite a esse tipo de estágio de investimento continua. Porque você diversifica, você bota menos dinheiro, né? Sim. A gente acha que o que aconteceu? Muita gente fala que houve agora uma mudança, que os fundos começaram a ser mais seletivos em 2022. Cara, na Domo não mudou nada. A gente sempre foi seletivo. Sempre fez racional técnico de valuation. Exatamente. Sempre fez um múltiplo pé no chão 6, 7 vezes. E sempre analisando o que era, né? Vamos falar um pouco de pilar, que eu acho que isso varia um pouco de casa para casa, e eu acho que varia também um pouco de estágio. No estágio anjo, eu acho que você é um papa, você conhece muito bem disso, eu acho que o que é muito importante é o time, né? Então, assim, poxa, um time que tem experiência de trabalho em conjunto, ou seja, consegue lidar bem, né? Porque é difícil, você vai trabalhar com o seu sócio quantas horas por dia? Você fica muito mais tempo trabalhando com o seu sócio do que você convive com a sua família. Então, se você não se dá bem com o seu sócio, a chance de sucesso cresce. Então, um time, poxa, que está acostumado a trabalhar junto, um time que tem capacidade de mudar rápido de direção, né? Contratar rápido, demitir mais rápido ainda. Vai fazer besteira? Vai tomar uma estrada errada?
poxa, volta rápido, desiste, não fica... Se for errar, erre rápido e corrija mais rápido ainda, né? Então, assim, muda de direção e consegue, beleza, assume o problema, assume o risco e toca para frente. Então, eu acho que agora no mercado a gente tem um monte de dinheiro, ainda tem dinheiro, tem muito fundo capitalizado, né? E continua esse frenesi de startup, né? Tem muito evento acontecendo, acho que o ecossistema mudou muito. Se você pensar lá no ano de 99, quando eu investi no Buscapé, e comparar com agora, o empreendedor lá de 99 não tinha nem onde pegar informação sobre como levantar dinheiro. Agora sim o empreendedor sabe, se ele não conseguir dar um Google e perguntar para o Google onde é que ele consegue investimento anjo ou como é que é a esteira do Venture Capital... Essa informação ele tem. A informação ele tem. Ele tem, que não tinha. Na 2011, 2012, você não encontrava esse tipo de informação. Pouca gente fazia investimento anjo. Agora, essa história de unicórnio, aqui mesmo na Jovem Pan, tem um programa chamado Unicorn Hunter, né, que é um programa bem interessante, que é um programa que está passando aqui aos domingos, né, a partir das 5 da tarde, se eu não me engano. É um programa que mostra um pouco desse universo, né, de investimento e tal, a busca pelo unicórnio. Então, nessa linha, também essa história de ser unicórnio, eu queria que você, de alguma forma, explicasse por que unicórnio, assim, por que a busca pelo unicórnio? Quando é que uma empresa se transforma em unicórnio? Unicórnio é aquele ser mitológico, né, para quem não conhece. Então, nós temos tipos de startups que, quando chega num patamar de financeiro, a gente chama ela de unicórnio. No Brasil, tem em torno de 30, né? Um número gigantesco, de 120 no mundo, 30 brasileiras. E aí, como é que se encontra esse unicórnio? Na Domo você já tem algum unicórnio lá da fase da Domo, né? Porque da fase da Cooling a gente tem né? Hotmart, Gympass e... Gympass, Hotmart, né? Gympass, Hotmart. Mas agora na fase da Domo você tem alguma candidata? É difícil, né? A Domo é uma empresa nova, né? Esse ciclo de Venture Capital tem aí 10 anos, né? A empresa é de 2016, 17, então assim, a gente não tem ainda, a gente ainda tem pista, né? Para conseguir achar, né? Todo mundo, acho que quando você vai fazer investimento numa empresa, você imagina que essa empresa tenha potencial para se tornar unicórnio. Então, assim, acho que isso é uma coisa importante de se falar. Eu falo bastante para empreendedor que às vezes tem um produto ou uma empresa que não é fit com a esteira do Venture Capital, que é justamente esse potencial de crescimento absurdo. A gente precisa desse unicórnio por quê? Porque a taxa de mortalidade é muito alta. Então, se vai morrer muita gente, alguém tem que pagar essa conta. Quando ele vira unicórnio, ele automaticamente remunera o capital de todos os investidores. Exatamente. Então, a ideia é que 1, 2 empresas paguem o valor do fundo, né? E aí varia um pouco de estratégia de empresa para empresa. Assim. Tem empresa que às vezes mira um early exit, por exemplo, mais early exits para conseguir dar o retorno. Mas, assim, para você conseguir dar um retorno de venture capital para o seu cotista, você tem que investir em empresas que podem se tornar muito grande. Então, se o cara tem um projeto numa área que tem um tamanho de mercado muito pequeno e ele, mesmo considerando tudo, não fica num tamanho grande, ele não tem potencial para ser unicórnio. Tem uma questão de tese também. Sim. Lá na Bolsa, a gente decidiu fazer early exit. A gente decidiu sair antes de todo mundo. E nem que essa empresa lá na frente vire unicórnio, mas a gente já saiu antes, já remunerou o capital. Foi assim na Amélios, por exemplo. E a Bolsa tem um portfólio de portfólio gigantesco. Então, na Amélios a gente saiu quando ela abriu o capital. Entrou com valuation menor, saímos com valuation de 1 bi. Estratégias, acho que com o volume de empresas que vocês têm, na tese que vocês têm, acho que faz sentido, né? 85 exit é um bom número, né? Sim. Para quem está assistindo, assim, qual é um investidor que quer começar a investir? Quais são as suas orientações para quem quer entrar nesse universo? Ou seja, acho que a primeira é: deixe seu dinheiro guardado, né? Reserve seu capital e aloque apenas um percentual pequeno do seu porte de patrimônio líquido em startups, né? Acho que é a primeira orientação, mas continua aí. Mas é que assim, esse mercado é muito glamuroso, né? As pessoas veem cifras de dinheiro, acho que teve um retorno de X vezes e é muito, eu não consigo isso no banco, eu vou fazer, mas eu costumo falar para o empreendedor que precisa achar o anjo. O seu tio que vendeu a casa para investir na sua empresa não é um bom anjo para você. Né? Vai te cobrar isso até... Vai te cobrar vai ser muito caro. Vai sair muito caro. Né? Então, a esteira do Venture Capital, que é uma esteira de crescimento acelerado, onde você tem que queimar a caixa, né? Um contrassenso, são empresas que são deficitárias, né?
E você precisa fazer isso para quê? Para você primeiro investe para depois você conseguir, né? Eu fui investidor no Descomplica, por exemplo, que já está uma série D ou E, né? Ele ainda está fazendo investimento para agora, ele virou uma universidade, ele está criando o quê? Conteúdo. Quando criar conteúdo, custa dinheiro, né? Então ele está lá investindo nisso. Então o tio que vendeu a casa, ele vai cobrar o retorno. E o retorno pode vir 10 anos depois. Então a primeira coisa que eu pergunto para alguém que quer entrar nessa esteira de ser anjo é: você estudou? Você fez a lição de casa? Fez. Quanto de dinheiro você está disposto a perder? O que não vai te fazer falta? Tipo assim, 10 anos você não vai ter acesso a esse dinheiro. É um ativo ilíquido. Você tem no papel, você tem uma ação de uma empresa, você tem uma sociedade, mas ela não vale nada, você não vai conseguir vender esse papel. E aí, a maioria nem dos o cara anjos... vai poder te devolver, porque está alocado ali num capital produtivo, né? Salários, essas coisas todas. Né? E a maioria, nessa pergunta, 50% das pessoas desistem. Que vai achar, eu não sabia que era tão arriscado. Então, é arriscado e fica travado por muito tempo. Então, assim, entendido isso, né? Assim, separa uma quantidade de dinheiro que você vai fazer investimento na empresa, só que separa também uma parte para refazer essa aposta naquelas empresas que destacarem. Então, você tem X reais, faz investimento em 5 empresas, guarda um pouco da metade do capital para você apostar naquelas empresas que derem certo, porque a taxa de mortalidade é alta. É fácil você ver o que deu errado. O grande problema é você consegue ver claramente aquilo que vai dar muito certo e aquilo que vai dar muito errado. O meio que é mais cinzento de você saber, poxa, se aqui vai ou não vai. Às vezes é mais difícil você decidir. E não tem jeito, às vezes você vai errar. Só que o legal do anjo é que normalmente ele investe naquilo que ele conhece. Essa é outra dica que a gente dá. Então, anjo, invista naquilo que você conhece. Um segmento, pelo menos, que num você segmento conhece. Que você conhece, ou então num lugar onde você consegue navegar, que você ou vai então co-investindo com pessoas que conhecem, também. Entendem. Mas, de qualquer forma, separa o dinheiro também para refazer essa aposta naquilo que der certo para você poder... E também não ficar chorando com a derrota, né? Perdeu, e não vai querer ficar cobrando do investidor o dinheiro de volta. Ou do sobrinho, do empreendedor, como o tio que vendeu a casa e emprestou o dinheiro para o sobrinho, né? A gente vê muito isso. Isso é um dinheiro caro, isso é um dinheiro que geralmente... quando a gente vê um programa como Shark Tank, por exemplo, um programa de televisão, você vê ali uma negociação, mais percentual, menos dinheiro, né? E isso é uma coisa que não funciona na nossa técnica, né? Tecnicamente falando, porque o racional de valuation é técnico, ou seja, é o valor exato daquele negócio, e a quantidade de dinheiro é exata para fazer o roadmap de desenvolvimento até chegar na próxima rodada. Então, quando eu vejo aquilo, assim, eu disse, não pode ser uma startup, né? Uma startup não faz sentido receber menos dinheiro do que o plano. Você não vai conseguir fazer. E também ninguém tomaria uma decisão de investimento tão rapidamente assim. Dessa forma. Tanto é que muitas daquelas não passa na diligência depois, né? Sim. Não acontece o investimento. Esse é um ponto importante, né? A diligência, porque uma coisa é você apostar naquilo que foi contado para você e outra coisa é você validar se aquilo que foi contado é verdade, né? É verdade, né? E não acontece muito do empreendedor, muitas vezes se empolga, fala um pouco demais do que efetivamente é o negócio dele e termina a gente pegando e descobrindo na diligência. Ou então um empreendedor de primeira viagem, que é o caso do cara que está começando, que às vezes faz um erro contábil, enfim, ele não sabia, ele está empreendendo. E a gente não deixa de... ajudar, né? A gente ajuda, às vezes a gente deixa de investir, mas a gente não deixa de ajudar e falar assim, olha, infelizmente não vai dar por causa disso, mas resolve. Corrige aí. Corrige isso daí, quem sabe você pode vir aqui conversar com a gente na próxima rodada. Lá na Bolsa, o nosso jurídico foi bem criativo. Nós temos lá o nosso recomenda com condicionantes. assim, recomenda investimento, mas ele precisa resolver isso. Quando ele resolver, a gente assina o contrato. Lá na Doma, a gente assina o contrato com condições precedentes. Condições. Uma delas é conseguir o anjo, né? Se o cara não consegue o anjo, ele não consegue receber o nosso ou seja, eu estou pronto para te investir, mas só que você precisa trazer mais alguém. Precisa trazer mais alguém. O que você acha de crowdfunding? Eu acho uma boa alternativa, né? Eu acho que ele traz a oportunidade de investidores que não teriam como fazer acompanhamento de uma startup, de ir lá e não cuidar. Tem um cheque para fazer não tem um cheque grande. E
faz uma aposta. Mas, de novo, o crowdfunding, o dinheiro é o mesmo, né? Aquele dinheiro que o racional tem que ser o mesmo. Você está disposto a perder, que ele vai ficar lá preso também. Não tem muito. Não vai conseguir sacar aquele dinheiro. Sacar. E o crowdfunding, ele serve como match fund pra gente, né? Porque é um dinheiro de um pool de pessoas. Então, a gente tem co-investimentos com empresas que levantaram dinheiro com o crowdfunding. Você não tem nenhum preconceito em empresas que levantaram crowdfunding? Não. Nem nos outros fundos também? Eu digo nos outros fundos da Domo. Nos outros fundos, aí eu não fico muito próximo, né? Eu já tenho muito trabalho, eu não sei exatamente... Tem uma coisa ruim do crowdfunding, é que você tem que deixar muito número aberto, né? Então, às vezes, você dá margem para a concorrência, enfim, ou para alguém conhecer alguma coisa da sua empresa que você não teria se você tivesse sozinho ali, né? E a gente não investe, na verdade, a gente investe via contrato mútuo conversível. Né? Então tem também essa, de certa forma, você pega o contrato de startup, mas cadê o fundo? Não, ele não está aparecendo aqui. Não, ele não está, ainda não está. O que o Franco está dizendo é que quando se faz investimento, não entra no contrato social daquela empresa. Ele faz um contrato de mútuo, que é uma opção, basicamente uma opção para lá na frente converter e entrar no contrato social, se for o caso, né? Então é um processo um pouco diferente. Franco, e quando você já tem 50 investimentos do fundo Anjo BNDES Domo, quando ele termina, assim, você vai fazer investimento até quando? Até 60, até 70, mais ou menos? A regra do fundo é assim, ele foi ao ar em agosto de 2019 e meu período de investimento vai até agosto de 2024. Tá. Né? Então são 5 anos. Só que eu posso estender esse período de investimento porque ele tem uma regra que eu preciso aportar 40% do valor investido em empresas que a gente chama de empresas nascentes. O que é empresa nascente? É a empresa que não faturou R$1 milhão no ano. Então, parte do dinheiro que a gente aporta no primeiro cheque, todo esse cheque entra, mas parte do dinheiro que a gente aporta como segundo cheque, dependendo da empresa, se ela não atingir R$1 milhão de faturamento, também conta para isso. Mas a gente estima que essa conta deve chegar perto de 100 startups. Nesse estágio. E essa mudança de governo atrapalha alguma coisa ou o fundo já está registrado e vai tocar o mesmo plano? A mudança já aconteceram 2 mudanças de governo, na verdade, na vida do Fundo Anjo. A primeira foi quando o Bolsonaro ganhou lá atrás. Né? Então, ali o Fundo Anjo quase caiu, porque mudou a direção. Mas como tinha tido um processo de escolha, eram 14 gestoras que estavam no mercado tentando pleitear a gestão do Fundo Anjo, e como foi um processo competitivo, aí deu tudo certo e a gente conseguiu. Tanto é que o pessoal do BNDES queria colocar o fundo no ar antes até da virada do governo, mas não deu. Todo o processo de levantar com investimento e assinar e Mas ele está todo captado? Sim, o Fundo Anjo inteirinho captado desde lá de 2019, quando a gente fechou e colocou no ar. Então fechou, abriu, captou e agora só vai investir até 2024? A gente investe em torno de 100 empresas. Quem quiser aplicar para o Fundo Anjo faz o quê? domoinvest.com.br, cadastra sua startup e domoinvest.com.br, cadastre sua startup lá, aplique para Domo, mas também não aplique para Bossa Nova também, viu? Não deixe de aplicar para gente. Aliás, você é nosso convidado para o Bossa Summit, que é o nosso evento que vai acontecer em março, 23 e 24 de março, aqui em São Paulo. São 2 dias, 8 mil pessoas, 300 estandes. Um evento grande, 4 palcos técnicos e um inspiracional. E você vai estar lá com a gente, dando a honra para ensinar essa galera lá no VC Café e mostrar e captar também essas startups. Ou seja, se você tiver uma startup que encaixa nessa faixa do Fundo Domo Anjo, encontra o Franco lá, investe em mim, aposta tudo em mim, né, Franco? E vista aquele boa e velha cara de pau, né? Que eu acho que esse é uma boa qualidade do empreendedor, né? E tem empreendedor às vezes que fica com medo de chegar na gente, mas o nosso trabalho é conhecer gente, então você tem que bater. O nosso combustível é esse, exatamente. Né? Então não tem que ter vergonha. Se a gente não conseguir falar naquele momento, a gente pega o telefone, troca um WhatsApp e fala depois, mas assim, não tenham vergonha de dar um toquinho no ombro, falar, eu queria falar com você, tem uma empresa e tal, e vamos conversar. Bom, ninguém vem aqui, se não vai embora sem deixar uma dica poderosa para os nossos empreendedores, investidores. E você escolhe para quem você quer deixar essa dica e vamos lá. Vou deixar 2 dicas, então. Uma para empreendedor e outra para investidor, né? Que eu acho que, no caso do meu fundo, são coisas que a gente precisa dos 2 lados da moeda. Para o empreendedor, a dica que eu deixo é o seguinte: conheça de quem é o dinheiro que você vai receber. Tá? Por quê? Você vai ter um sócio.
né? E quem tem sócio tem que gostar do sócio. Não adianta você receber dinheiro de uma pessoa que você não gosta. E como é que você vai conhecer e vai saber se esse investidor vai entregar tudo aquilo que ele está te falando? Fale com quem recebeu o investimento dele. Ou seja, faça você também a due diligence do seu investidor. Acho que é importante porque ele vai ser seu sócio, ele vai estar do seu lado, você tem que ver se ele de fato agrega tudo aquilo que ele prometeu para você. Então faça a sua diligência. E do lado do anjo, eu acho que a dica que eu deixo é: separe um dinheiro que realmente você fala, não, isso aqui não vai me fazer falta, senão você vai atrapalhar o seu investido, né? E com certeza você não vai receber seu dinheiro de volta. E procura a gente, que a gente adora fazer negócios aqui com o anjo, a gente precisa disso, é o combustível para a gente também. Bom, vocês ouviram e viram o Franco dando aula, lições aqui de investimento, de captação de investimento. Ele falou muito bem que quem escolhe o investidor é o empreendedor e não o contrário, como muito se pensa por aí. E você que é investidor, colhe quem sabe, que é a melhor coisa que você faz, co-investe, ou então aprende a investir. É isso aí, muito obrigado pela audiência aqui na Jovem Pan e te vejo na próxima semana no Papo com o Anjo. Valeu, Franco, obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Papo com o Anjo.